Gente, aqui rumo ao sul, rumo ao nosso Paraná, nosso glorioso Paraná, até porque lá o governador de estado, Ratinho Júnior, pessoal, anunciou o uso de mão de obra prisional na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, que foi devastada pela passagem de um tornado. Inclusive, antes da gente já acionar a nossa reportagem por lá, David Tarso fazendo aqui o abre-ala, a gente já segue aí. Lá, conexão com o Paraná. Logo menos. Palavra sua. Exatamente, Maria. A gente fala tanto sobre ressocialização, a importância de dar atribuição ao preso para que ele seja útil, dessa forma possa contribuir com a sociedade e depois, quando ele sair da prisão, ele ter uma perspectiva diferente. Essa é uma medida exemplar, que deve ser saudada, né, pelo governo do estado do Paraná para que ajude na reconstrução, porque realmente a cidade ficou completamente destruída. A gente relembra uma cidade de 14 mil habitantes que sofreu com essa adversidade do tempo, com ventos de até 330 km por hora, e essa medida então sendo implementada para que os detentos ajudem na reconstrução. Acho que a Camila vai trazer mais detalhes para a gente, né? Já temos a nossa reportagem, logo mais teremos aqui a conexão com o Paraná, mas... porque lá tá complicado, né? Caiu torres de internet, então assim, energia não tinha sido reestabelecida. Realmente um completo cenário de devastação. A gente estava durante o fim de semana aqui noticiando, né, no Jornal da Manhã, e as imagens são impressionantes, porque os carros capotaram com a força dos ventos, as casas foram inteiras destruídas. A gente relembra, foi uma tragédia com 6 mortes registradas, 750 pessoas ficaram feridas. Também tivemos ali 1.000 pessoas que ficaram desalojadas ou desabrigadas, tiveram que recorrer a escolas ou municípios vizinhos para que realmente recebessem os cuidados e pudessem ficar em algum lugar. E aí, nessa reconstrução na cidade completamente destruída, essa ajuda, esse incentivo também para que os detentos sejam utilizados nessa ação. Se cá entre nós, né, se existe uma janela para a ressocialização dos presos, provavelmente será através do trabalho, porque o trabalho dignifica, te mantém, enfim, ativo, e qualquer progresso na vida você tem que estar, enfim, indo para frente sempre e em movimento, né? Não tem jeito, não tem alternativa. Guilherme Sugimori, é por aí? É por aí, sim. Trabalho é essencial, estudo é essencial. Eu estava lendo nas reportagens que eles, inclusive, aprendem coisas, né? Aprendem ofícios e tal. É aquelas preocupações que eu tenho, a preocupação de sempre, mas presumo que esteja sendo tudo cumprido, não estou fazendo nenhuma acusação aqui. É trabalho normal, tem que ter condições dignas, condições mínimas. Eles recebem um valor, né, um valor baixo, mas recebem, todo detento que trabalha recebe um valor que fica num fundo, eventualmente, para ele, quando for solto, poder sacar. Estando cumpridas essas condições é essencial. E, claro, é voluntário, né? A pessoa se inscreve para ter oportunidade de trabalhar, não é um trabalho forçado, porque isso seria inadmissível, né? Trabalhos forçados é uma coisa proibida aqui no Brasil, inclusive para preso, não pode fazer isso. Mas me parece que isso cumpriria todas as condições, e aí é excelente. Quer dizer, a gente tem até um problema no Brasil, que é a dificuldade de achar vaga de trabalho e de estudo para quem está preso. Então, assim, tendo essa oportunidade, especialmente se eles puderem aprender os ofícios, isso é excelente. E falta vaga no Brasil. Josias, por aí? Sim, eu acho o seguinte, eu acho que um dos grandes problemas das prisões, da pessoa que está lá presa, é a passagem do tempo, ela ter que viver lá, ela vê o tempo passando e não acontece nada, ela não tem nada para fazer. José, se você me permite uma breve interrupção, agora sim a gente conseguiu a conexão com a Camila Andrade, eu já volto com o teu comentário, mas é isso aí. Camila Andrade, que nos traz detalhes sobre toda essa ação empreendida pelo governo paranaense. Tudo bem, Camila? Bem-vinda, a palavra é sua. Oi, André. Muito obrigada pela oportunidade da gente trazer aqui os detalhes desse lugar, né, que tá tão difícil de se seguir, né? Eu não tenho palavras, assim, a gente tá aqui desde o final de semana e eu nunca vi nada parecido, viu? A cidade foi completamente devastada. Agora a gente está num ponto de Rio Bonito do Iguaçu, que é a praça central, onde tem aqui a paróquia. E você percebe aqui ao fundo várias tendas do Exército. Uma força-tarefa foi montada por aqui com diferentes serviços. Por exemplo, os estudantes da Universidade Federal da Fronteira Sul é quem estão aqui fazendo o cadastramento das famílias para que elas possam receber recursos do governo do estado para a reforma das suas casas. Isso porque existe uma série de frentes para essa reconstrução da cidade. O trabalho principal nesse momento é de limpeza desses terrenos, a retirada dos entulhos no primeiro momento das ruas, agora dos terrenos dessas casas, e aí, claro, né,
é feita essa destinação. E quem faz isso? São equipamentos pesados de prefeituras vizinhas, do próprio governo do estado, aqui da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu, mas também de muitos outros estados. O Rio Grande do Sul tem ajudado muito por aqui. Algumas dessas tendas com bombeiros voluntários são de pessoas que vieram do estado vizinho, aqui também da região sul do país, isso porque eles receberam muita solidariedade dos paranaenses. Então, existem todas essas frentes, esse encaminhamento dessas famílias para receber esses auxílios, mas há muita urgência também para que isso se resolva o quanto antes, porque a maior parte das pessoas que estão fora dos seus lares estão em casas de familiares, estão morando de favor na casa de amigos, em cidades vizinhas, na região rural, e a gente sabe que não dá para manter aí essa situação por muito mais tempo. O que o governo do estado prometeu? 50 milhões de reais, até 50 mil por família, para a reforma daquelas casas que podem ser reformadas. Mas hoje cedo, o secretário das cidades aqui do Paraná, Augusto Silva, também diz que 60 milhões vão ser destinados para a construção de 320 casas emergenciais. A Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu foi quem selecionou os terrenos onde essas construções serão feitas. A ideia é que, claro, prioritariamente as casas sejam construídas nos terrenos das próprias famílias, mas diante da impossibilidade, existem aí áreas do município já destinadas para esse fim. E, além disso, dessa doação de materiais que tem sido feita, desse auxílio financeiro que o governo do estado vai dar para essas famílias nessa reconstrução, há também a preocupação com os prédios públicos. Vocês falavam há pouco sobre o uso da mão de obra dos presidiários. Existe um programa aqui no Paraná, são presos que já estão em progressão, têm bom comportamento. Então, a Polícia Penal está acompanhando grupos de até 4 detentos por policial, para que eles possam ajudar na limpeza dos espaços públicos, com prioridade para as escolas e, na sequência, nessas reformas que vão ser necessárias. Toda a rede de ensino de Rio Bonito do Iguaçu está com aulas suspensas. E essa suspensão deve durar pelo menos 20 dias. Por quê? Além de você não ter as estruturas das escolas funcionando de forma adequada, aqui na esquina, inclusive, a gente tem ali o pessoal trabalhando nos telhados de um dos colégios estaduais, você ainda tem a impossibilidade de levar esses estudantes para outras unidades, em cidades vizinhas ou no interior aqui do município, porque dos 42 ônibus do transporte coletivo, do transporte escolar, 36 foram destruídos também durante esse tornado. Então, a situação é realmente precária, não tem como retomar esse ensino antes que você tenha minimamente a retomada das estruturas, da infraestrutura necessária para isso. O governo do estado também está trabalhando nessa frente, de olho aí nessa possibilidade de que esses estudantes não tenham prejuízos no ano curricular, A gente já está na reta final do ano e a gente sabe o quão importante que é essa reta final de educação para esses estudantes. É um drama, a gente conversa todos os dias com diferentes famílias e a gente percebe que para cada um o impacto é distinto. Eles perderam as casas, perderam muitas vezes perspectivas. Agora há pouco uma senhora chegou aqui e me contou que ela estava reformando kitnets para alugar ali no terreno de casa e agora não tem nem casa, nem kitnet, então a renda está comprometida. Aqui do nosso ladinho, acabou de chegar um caminhão da Caixa Econômica Federal, os serviços públicos com unidades móveis, o próprio Ministério Público veio para a cidade. Então, a ideia é realmente que se tenha aqui um mutirão de serviços a essa população para que eles possam retomar. 20 pessoas ainda seguem internadas. Hoje foi confirmada uma 7ª morte de pessoas por conta desse tornado aqui em Rio Bonito do Iguaçu, mas eu também lembro que foram 3 tornados que atingiram o Paraná. Cidades de Guarapuava, também uma outra cidade que fica ali na região centro-sul, acabou sendo atingida, por sorte sem vítimas fatais, mas há, claro, já um temor, por estarmos nesse corredor de tornados, de que novos eventos como esse ocorram e também que a própria reconstrução da cidade seja aí dificultada por conta das condições climáticas. A gente está aqui no sol, que vocês estão percebendo, super forte. Tem feito um tempo firme aqui, desde que esse tornado passou pela cidade, mas a perspectiva é que já amanhã volte a chover. A gente está acompanhando todos os detalhes, claro, Temos aqui à disposição também sobre eventuais dúvidas que vocês tenham sobre essas diferentes frentes de trabalho que acontecem em Rio Bonito do Iguaçu. Pô, Camila, você deu um panorama bem completo aqui para a nossa audiência. Enfim, e claro, todos os nossos abraço mais apertado e sincero para todo o povo aí do sudoeste paranaense, e tenho certeza que com esses esforços tudo vai ser só uma página trágica da história e não mais, nada mais além disso, é o que a gente aguarda. Obrigado pelo trabalho e a gente volta contigo na sequência aqui da Jovem Pan. Obrigado. Meus amigos, problemaço e em todas as frentes, Um drama humano daqueles, Difícil a gente ver
Ainda mais com a infraestrutura tão precária, mas, pelo visto, os esforços não estão sendo poupados para reconstrução, né, David? Sem dúvida alguma, e até porque, né, houve a confirmação, então, como a Camila bem trouxe, da 7ª morte. Infelizmente, essas pessoas que perderam a vida. Claro que esse processo de reconstrução ele é extremamente importante, mas a gente lamenta as perdas que foram vistas, né, durante esse tornado, já que 90% da cidade ficou realmente devastada. A gente torce para que tudo seja restabelecido o quanto antes. A nossa solidariedade a todas as famílias que foram atingidas por esse tornado. E esse trabalho também que está sendo feito por meio da colocação dos detentos, ajudando a restabelecer a ordem, eu acho que deveria ser estendido para outros estados também, porque muitas vezes a gente vê uma progressão de regime acontecendo daqueles detentos que apenas leram alguns livros, tiveram acesso a alguns trabalhos, ou estudaram, fizeram algum curso técnico, mas não colocaram nada em prática e tem a progressão do regime e é contemplado por esse benefício. Então o benefício deveria ser contemplado quando realmente a pessoa faz uma ação legítima como essa que está sendo feita no Paraná. E a tragédia de Rio Bonito do Iguaçu mostrando que o Brasil real, né, Josias, não aguarda Brasília nos seus salões climatizados, sem contar com a ajuda também do Olimpo de Brasília, né? Então, enquanto a nossa elite política está lá discursando em Belém, o interior está se reconstruindo com o suor de quem não tem tempo para encenação ideológica e tem que se reerguer o quanto antes. O que você acha? Pois é, exatamente. Enquanto eles estão falando sobre questões mais abstratas, né, futuro, tentando prever o futuro, a gente está vendo aqui um problema concreto que também é ambiental, né? Mas o que eu estava falando é em relação aos presos trabalharem, né? Porque um dos principais problemas para quem está preso é ficar esperando e o tempo passa e não acontece nada. E se você for ver, a origem do crime organizado no Brasil, ele está relacionado a quando a ditadura colocou ali criminosos comuns e presos políticos juntos na mesma cadeia. E os criminosos comuns aprenderam com a guerrilha e aprenderam com aqueles militantes como se organizar. E eles saíram de lá e começaram a se organizar e criaram daí o Comando Vermelho, o PCC. Essa é uma das teorias e eu acho que faz sentido de fato. Então, por que isso aconteceu? Porque eles estavam lá sem trabalhar. Então, eles poderem trabalhar é realmente uma coisa fundamental. E isso existe em vários países, né? Claro, a gente vê, inclusive nos filmes, né, os presos trabalhando, batendo pedra e tal. Mas o fato é, hoje a gente podia trazer isso de volta e isso está acontecendo em El Salvador, em vários lugares do mundo. Isso é a coisa mais comum, né, os presos trabalharem regularmente.